E terça-feira agora tem um quadro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, 7h16, confirmando 7h16, quadro check-up no rádio de hoje recebe o médico geriatra Belísio Neto, que vai participar agora aqui do nosso programa e vai também responder as suas dúvidas sobre geriatria através do WhatsApp 992053030. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, internautas, prazer imenso, mais uma terça-feira. Estamos aqui para falarmos sobre temas relacionados à saúde do idoso e hoje parece que é um tema bastante comum. Pois é, e o nosso tema de hoje, com o Dr. Belísio Neto, aqui no nosso programa, é caminhar bem para viver bem, equilíbrio e marcha do idoso. Dr. Belísio, por que a marcha muda com a idade? Bem, Marcos, a marcha da gente, a marcha e o equilíbrio, eu diria que elas são parâmetros que dizem muito sobre a saúde da pessoa, né? Principalmente da pessoa idosa. Eu diria até que é quase que um sinal vital, o idoso andar bem, ser equilibrado, haja vista que transtornos nessas áreas de equilíbrio e de marcha trazem prejuízos tanto do ponto de vista físico, de aumentar mortalidade, como do ponto de vista de aumentar morbidade, ou seja, de deixar aquele idoso incapaz, de deixar aquele idoso doente. Então, a marcha e o equilíbrio para o idoso ele é como um sinal vital. Ele é tão importante como verificar a pressão, como talvez ao escutar um coração, a gente examinar como esse equilíbrio, como esse idoso está andando, é um sinal de boa qualidade de vida, é um sinal de que esse paciente ele pode ter bons anos bem vividos. Então, aquele idoso que tem o passo curto, anda pegando nas paredes, segurando nos móveis, anda desequilibrado, anda lento, com a base muito alargada, a família percebeu isso, saiba que esse idoso ele está com um comprometimento em uma área da saúde bastante problemática, que é a área do equilíbrio, a área da marcha, onde, como eu já falei, problemas nessas áreas trazem prejuízos às vezes incalculáveis de deixar o idoso o idoso restrito ao leito, passando por internação, passando por morte, passando por isolamento, depressão, perda de autonomia, perda de independência. Quando a gente envelhece, a gente tem algumas alterações que são esperadas para a idade. Para você ter ideia, em torno de 40% dos pacientes idosos eles têm alterações na marcha, e isso aumenta à medida que a gente passa dos 80 anos. O passo ele fica mais curto realmente, a marcha fica mais lenta. A base, os pés, eles andam um pouco mais alargados, né? O balanço dos braços ele é alterado, ele tende a se equilibrar de uma forma diferente. Então, lembrando que assim que a marcha da gente depende muito depende de vários fatores, não é só das pernas não. Depende da nossa visão, você tem que o cérebro perceber, visualizar por onde o indivíduo anda, depende do cérebro também, do centro do equilíbrio, do próprio labirinto, entender para que lado a cabeça deve ir para se equilibrar um pouco. Depende também dos órgãos que a gente diz efetores da marcha, né? Que são as pernas, os braços. Então, entender a complexidade das alterações do envelhecimento nesses órgãos, seja cerebral, seja envelhecimento do labirinto, seja da musculatura das pernas, seja das articulações dos ossos, a gente pode entender melhor quando uma alteração não é só do envelhecimento. Lembrar que do envelhecimento é esse passo um pouco mais lento, não é um passo lento demais, os pés um pouco abertos, a base mais alargada e o balanço dos braços um pouco diferente. Agora, sobre essa questão, né, quais são os sinais que a família precisa observar com relação a essa questão da mudança de marcha, do equilíbrio? Eu diria que prestar atenção no passo. Assim, antigamente a gente dizia que
Idoso quando tem o passo curto, quando ele está tropeçando, quando ele está pendendo, cambaleando, ele está prestes a cair. Então tá mais lento, vixe, papai tá andando, mamãe tá andando mais lento do que antes, tá muito arrastada o passo dele. Ele andava antes tantos quilômetros, agora não anda mais. Ele só anda, quando eu observo, ele só anda pendendo, tombando, reclamando de tontura, se queixando de desequilíbrio. Isso não necessariamente é o dia todo. Ele pode ter essas queixas, às vezes à noite, quando vai no banheiro, às vezes quando ele está na hora da refeição que levanta, que vai andar. Você pode observar em diversos cenários. Então, se está com alguma alteração nesse sentido, isso eu até peço para as famílias fazerem um checklist. Olha, se você está percebendo que seu pai está com alguma alteração na marcha, você comece da cabeça até os pés. Da cabeça como? Observe se ele está com o exame de vista em dia, observe se ele tem alguma doença no labirinto, observe se as pernas dele, os pés dele têm deformidade, se ele tem dor na estrutura dos membros inferiores, no quadril, no joelho, se ele está com a panturrilha mais fina, se ele está perdendo massa muscular. Os órgãos do sentido dele, não só a visão, mas também a audição, tem muita relação com o equilíbrio. Então, é um checklist até como eu disse, passando pela visão, da cabeça aos pés, até o calçado, se ele tem deformidade, se ele tem algum calo debaixo do pé, se ele tem uma úlcera, se ele tem uma insuficiência vascular nas pernas, se ele reclama de dor por artrose no tornozelo. Então, é fazer esse checklist. Esse paciente, ele está... alguma coisa ele vai encontrar e já vai trazer pra gente. E tem um teste simples, outro dia até passou no Fantástico, da pessoa pedir para dar 30 segundos e pedir para ela levantar e sentar em 30 segundos, e você conta quantas vezes ele conseguiu levantar. Tem literatura que diz 10, 15, mas no mínimo 15 vezes ele levantar seria o normal. É um teste para avaliar a massa muscular. Pedir para ele andar, dar uma volta dentro de casa, você já percebe alguma coisa. E aí procurar ajuda, fazer essa revisão que eu disse, e procurar ajuda, porque as alterações de equilíbrio, de postura, de marcha, Marcos, eu gosto de comparar às vezes com, até eu acho que em outra entrevista aqui eu falei isso, de comparar com um carro que precisa fazer um serviço na pintura, né? Então, você vai deixar aquele carro pintado, lubrificado, você vai tirando aos poucos. Você vai ali, tira o ferrugem de um lado, você passa uma massa do outro, você lixa, tá? Então, do mesmo jeito, você vai até esse carro ficar pintado, esse carro ficar novo, né? Então, assim é com as alterações de marcha e equilíbrio. A gente vai buscar as várias causas. Sempre reforço que não é só uma causa, não é só o labirinto. São várias as causas. É o músculo dele, da perna, que está fraco, é a dor no joelho, é a visão que não está boa, é a diabetes que está atrapalhando a percepção dos pés dele. Ele está ficando sem sensibilidade nos pés e ele não consegue mais ter aquele equilíbrio que ele tinha antes, aquele equilíbrio dinâmico, aquele equilíbrio estático, porque ele tem alterações que a gente costuma dizer na propriocepção. Então, a percepção da posição do corpo do pé é alterada por doenças como diabetes. Então, é nesse sentido que a gente busca intervir, né? Busca identificar, e a gente busca intervir nessas situações. Doutor Belísio, existe uma diferença entre caminhar em lugares planos e com subidas para o idoso? Sim. Pelo risco de quedas, Marcos, o caminhar no plano seria a medida mais inicial. Seria o que aquele paciente que é sedentário e ele tem uma medida, ele tem uma queixa de que não se movimenta, pouca mobilidade, como você bem abriu o tema. Caminhar bem envelhece bem, né? Então, o plano seria para iniciar, menor
risco de queda. Esse paciente caminhando no plano, ele começa a ter uma capacidade aeróbica melhor até ele andar em pisos, em terrenos mais irregulares. Na verdade, irregular, em rampa, desde que seja o piso sem risco de queda. O calçado adequado, ele sempre com hidratação, ser iluminado. Então, se ele anda no plano ou se ele anda em rampa, em subida, a diferença é só que a capacidade aeróbica dele tem que estar melhor, ele tem que estar mais condicionado. Não adianta ele começar uma caminhada já subindo uma ladeira e assim por diante. Ele tem que começar no plano. A gente sempre orienta, ó, é um ambiente plano, sem obstáculos, sem piso molhados, com calçado adequado, com a garrafinha de água, bem nutrido, e um horário que ele possa fazer todo dia. Não tem esse horário melhor não, é aquele horário que ele consiga fazer todos os dias. Tem um WhatsApp aqui, pergunta chegando do nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belício. Doutor Belício, eu tenho uma irmã que do nada ela cai. O que é que significa isso e o que pode se fazer? Por favor, explique. E aí, doutor Belício? Existem... É um complemento? Deixa eu colocar mais aqui o complemento aqui da pergunta dela. Por gentileza, agora sim. Ela já é idosa, ela tem mais de 70 anos. E aí? Existem as quedas que são sincopadas. O que é isso? Aquelas quedas que o paciente desmaia, ele desfalece e cai. E existem aquelas quedas que o paciente não cai por desmaio. A gente tem que primeiro dividir isso. Ela está desfalecendo e caindo, aí a gente vai seguir uma linha de investigação de alguma doença dentro do cérebro, de alguma doença cardíaca, uma arritmia, de algumas coisas que podem estar fazendo ela cair. Não, ela não desmaia antes, ela cai. E a gente é fundamental no paciente que cai a gente entender o mecanismo que esse paciente caiu. A gente chama da cinemática da queda. Tem a cinemática do trauma, a gente chama a cinemática da queda. Como foi? Foi num piso molhado, ele foi fazer um esforço, quando ele ia no banheiro, quando ele levantou, ele ficou tonto, ele desmaiou, ele tropeçou na sandália. E quando a gente afasta todas essas causas, a gente chama de um drop attack. É um ataque de queda idiopático, que a gente não conseguiu identificar a causa daquelas quedas e o paciente está caindo frequentemente sem escorregar, sem tropeçar, sem ficar tonto, sem desmaiar, sem uma causa que a gente possa identificar no mecanismo de queda isso que está acontecendo. Mas isso é a exceção. Esses ataques idiopáticos, esses ataques inesperados que não tem causa, isso é raro, isso é menos de 1% das quedas. Geralmente a gente consegue identificar um medicamento, a gente consegue identificar uma hipotensão ortostática, que é uma queda de pressão, falando no popular, a gente consegue identificar uma arritmia, a gente consegue identificar uma doença como um Parkinson, que dá muita instabilidade postural, a gente consegue identificar uma doença osteoarticular, uma artrose, uma deformidade no pé, alguma coisa que possa identificar, que possa mostrar, mas cair por cair, sem nenhum pormenor, nenhuma coisa acontecendo antes, simplesmente a pessoa cai, não desmaia, não escorrega, não, aí pode entrar nesse drop attack, que é uma queda sem causa aparente. Tem mais perguntas, doutor Belício. Minha mãe anda dizendo que as pernas estão mais presas para andar. Isso é da idade mesmo ou tem como melhorar isso? Não. Eu não costumo dizer que queixas como essa é da idade. Se fosse, todo mundo que tinha aquela mesma idade teriam os mesmos sintomas. A gente sabe que os idosos eles são heterogêneos. Uma criança de 5 anos ela é exatamente igual a outra de 5 anos. Ela tem o rim com as mesmas características, o desenvolvimento neuropsicomotor varia muito pouco, mas é quase igual, a mente, a forma de pensar, o coração daquela criança. O idoso
eles são muito heterogêneos. Eles podem ter a mesma idade, um está em cima de uma cama, o outro ser maratonista, outro ter algumas doenças e está ali pelo meio do caminho, mas todos têm a mesma idade. Pernas enrijecidas, a gente tem que pensar em algumas doenças. Uma das doenças que eu até comentei anteriormente, que dá muito isso, enrijecimento, instabilidade do andar, da marcha, lentificação dos movimentos, é a doença de Parkinson. O paciente, a gente relata, se remete sempre ao tremor, mas a doença de Parkinson, caracteristicamente, ela causa lentificação dos movimentos e rigidez. O paciente anda mais devagar, ele não consegue fazer um movimento em torno do próprio corpo, se não for em bloco, ele vai fazendo aos pouquinhos. O passo é bem curtinho, as pernas são bem mais alargadas, então ele quase não tem o movimento do balanço dos braços para equilibrar. Então, uma das causas de perna travar, assim vamos dizer, é a doença de Parkinson. Existem outras causas das pernas travar. A própria imobilidade, a pouca mobilidade do idoso, aquele idoso que passa o dia parado, deitado, ele tem uma tendência a descondicionar a musculatura dele, a deixar a articulação dele mais rígida e as pernas realmente ficarem travadas. Quem aqui nunca passou um tempo doente, em casa, deitado, ou um final de semana que você passou o final de semana todo descansando numa cama, você acorda todo travado, todo. Então, aí a imobilidade pode causar isso. Isso não é da idade, tem que buscar a causa e intervir, que como eu falei no começo, problemas de marcha, de equilíbrio são tão graves quanto qualquer outra doença séria, como hipertensão, como diabetes, porque mata. Idoso que não anda bem, ou ele interna por uma fratura, porque caiu e fraturou, ou ele perde a autonomia, ele vai viver isolado, deprimido, ele para de fazer as coisas que ele queria fazer e torna-se depressivo, e isso faz com que ele ande menos, e andando menos ele exercita menos os músculos, ele movimenta menos as articulações e finda muitas vezes tendo esses travamentos, esses desequilíbrios, essas alterações na marcha, andando mais devagar e tendo sua saúde comprometida. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Belício. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos. Doutor Belício, minha mãe, ela sente muita dor no joelho, é mais os dois. É muito inchada, muita inchação mesmo. Já foi para muito médico, não sei o que fazer mais. Me dê uma resposta aí, o que fazer. O que fazer? Hoje, existem, se for por osteoartrose de joelho, que é a característica de dor e inchaço no joelho, existem várias intervenções que podem ser feitas, desde intervenções não medicamentosas, passando por remédio, passando por aplicações injetáveis, até cirurgia. Então, a casa tem que ser feita sempre do alicerce, né? Então, vamos começar. Será que tá com o peso adequado? Esse joelho é uma pessoa que tem uma obesidade e esse joelho está sobrecarregado? Se sim, tem que perder peso. Está fazendo fisioterapia? Tem indicação de fazer? Se sim, se não está fazendo, tem que começar a casa do alicerce, perder peso, fazer fisioterapia, fazer fortalecimento muscular. Está fazendo tudo isso, ainda está sintomático? Será que precisa tomar algum medicamento de uso crônico para modular essa dor? Então, tem que fazer o tratamento também com remédio, com medicamentoso. Tem ali um remédio adequado à idade dessa pessoa para que ela possa, em crises, tomar, não ficar tomando qualquer outro remédio. Tem que deixar o tratamento contínuo e aquele remédio para as crises. Não está resolvendo, alguns pacientes precisam fazer uma infiltração que dá ali um alívio por um determinado tempo. Algumas pessoas respondem bem, outras não respondem bem. E, em último caso, uma intervenção cirúrgica, seja ela uma intervenção menor, por uma artroscopia e ali uma correção de alguma estrutura, ou mesmo uma artroplastia total, que é quando o paciente tem o seu joelho trocado. Ele tira o joelho dele doente e coloca uma prótese de joelho e aí resolve o problema. Então, tem que entender
que a construção chegou ao ponto de uma artrose severa dessa, de muito inchaço, de muita dor,